Amém. Glória a Deus. Queridos, nós estamos aí em pleno feriado de carnaval, muitos irmãos viajando, muitas pessoas aproveitando esse tempo para desfrutar aí com a família, algumas pessoas para fugir realmente aí do caos, né, que fica aqui o Rio de Janeiro. E lá fora, muitas pessoas vieram para o Rio de Janeiro com o intuito de viver o carnaval aqui, né, o carnaval de rua hoje aqui no Rio de Janeiro, que para muitos se tornou uma referência aí fora, e as pessoas vêm para cá para poder aproveitar e desfrutar, né, desse carnaval de rua aí. O fato é que a gente vê a cidade cheia, as ruas cheia de cheiro de xixi para tudo que é lado. Ontem eu saí com a Rafaela ali, homem fazendo suas necessidades ali, a gente tem que passar, né, olhando para um lado, olhando, virando a cara para o outro. Difícil você se locomover até na cidade. Então, você que chegou aqui, glória a Deus pela sua vida, você, com certeza, Deus tem algo tremendo para te falar nessa manhã, amém? Eu passei ontem ali com a Rafa, como eu falei, a gente indo para o Rio Sul, e muito lixo na rua, uma coisa impressionante, né? As pessoas não têm realmente esse carinho pela cidade, e várias pessoas se prostituindo, meninas novinhas ali dançando e fazendo coreografias, se expondo, as mulheres, muitas delas seminuas na rua, e aquilo começou a me chocar um pouco, apesar de a gente já morar no Rio de Janeiro há muito tempo, a gente já saber que isso acontece, cada vez mais parece que a coisa está desenfreada, e as pessoas vivem ali em busca de um prazer momentâneo, um prazer, uma alegria, que às vezes vai sufocar a dor da alma, um prazer, uma alegria, busca por uma alegria ali, que logo passa, talvez para sufocar algo que vem o ano inteiro doendo, o ano inteiro sofrendo, o ano inteiro sendo castigado por algo na sua vida, e aí aquele pequeno momento de carnaval, 4 dias de carnaval ali, né, sábado, domingo, segunda e terça-feira de carnaval, a pessoa, ela se anestesia para esquecer daquela dor, para esquecer de algo que o ano inteiro está latente ali. Ela tenta, ela briga o tempo inteiro, mas o fato é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos orienta e ela nos fala que, infelizmente, o pecado, ou felizmente, o pecado, no final ele tem um gosto amargo. No momento ali de prazer, pode ser até muito gostoso, pode ser satisfatório, mas o final dele é amargo. O gosto dele, no final, é um gosto de fel. E quando a gente olha, a gente percebe todo esse movimento que acontece aí fora. Ontem passou um bloco aqui na frente da igreja, e você deve ter percebido que a gente colocou esse tapume até para proteger aqui a vidraça da nossa igreja. Não sei, no ano passado a gente colocou também, e mesmo assim, alguém tacou uma pedra aí e quebrou o nosso letreiro, um pedaço lá do nosso letreiro. Então a gente precisa realmente ali, precisou preservar a nossa igreja ali, a frente da nossa igreja. Aproveito até para agradecer a todo mundo que participou desse movimento aí, sexta-feira a gente veio para cá, para poder colocar esse tapume. E interessante é que nós, como cristãos, que um dia fomos alcançados por esse amor, na maioria das vezes, a gente olha para essas situações, a gente olha para um bloco desse, e isso aconteceu comigo ontem. Eu passando ali, e eu me peguei fazendo algo que o Espírito Santo me incomodou. Não estava sambando, não estava lá não, gente, bebendo não, tá? Mas o Espírito Santo, quando eu passei ali, eu comecei a entrar numa conversa com a Rafa, olhando para aquelas pessoas e discriminando elas. Olhando para elas com um olhar de desdém.
criticando a roupa que elas estavam vestindo, criticando a forma do que elas estavam fazendo. E aí entra algo muito perigoso, porque existe uma diferença entre a gente não gostar do pecado, e nós temos que realmente não gostar e não compactuar com o pecado, mas por trás daquele pecado existe um pecador, existe uma pessoa, existe um ser humano, e nós não podemos olhar para eles de forma diferenciada, porque um dia nós estivemos lá também, um dia nós fomos alcançados pelo amor de Cristo. Então o nosso olhar para eles não deve ser um olhar de julgamento, não deve ser um olhar de julgamento. Nós devemos sim, não compactuar realmente com o pecado, olhar para aquilo e falar assim, isso aqui é pecado, é fato. Agora, aquele ser humano, aquela pessoa que está ali, em busca de uma diversão, em busca, como eu falei, às vezes de uma anestesia, que no dia seguinte acorda até com uma ressaca moral, acorda e fala assim, que besteira que eu fiz. Ontem eu saí para um bloco, cheguei lá e fiquei com 10, com 20. Tinha uma brincadeira aí nos blocos, que o rapaz ele saía beijando as meninas, e namorando com elas ali no meio do bloco, e cada menina que ele beijava, ele ganhava um carimbo. E aí o camarada chegava todo carimbado, e o grande desafio era quem conseguia mais carimbo. Eu estava assistindo ontem o jornal, estava até comentando com o Venâncio. Para mim essa conta não fecha do carnaval, dizer que o carnaval traz lucro para a cidade, eu discordo, porque causa prejuízo para muita gente também. E ontem, depois que eu estava conversando sobre isso com o Venâncio, cheguei em casa, estava falando lá no jornal, de uma rede de televisão aberta, do grande prejuízo que o carnaval causa, prejuízo na vida das pessoas, prejuízo de pessoas que pegam doença sexualmente transmissível, pessoas que vão para uma emergência de hospital em coma alcoólica, pessoas que entram no vício das drogas, porque no carnaval tudo é festa, tudo é alegria, e ali é um momento onde de repente você experimenta uma maconha, uma cocaína, e ali o teu organismo gosta daquilo, você não sabe como depois se libertar disso. E os prejuízos são enormes, não só na vida da pessoa, como também na nossa sociedade. Interessante que, quando eu passei ali, e eu olhei para aquele povo, eu comecei a ter esse olhar de crítica. O Espírito Santo falou para mim assim, Leandro, a pregação que você vai falar amanhã tem tudo a ver com isso. A pregação que você vai levar amanhã, talvez você esteja agindo exatamente igual a esse personagem que você vai falar. E aí Deus me fez lembrar de Jonas. E a gente vai falar um pouquinho sobre Jonas hoje. Jonas, ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho numa cidade chamada Nínive. E a cidade de Nínive, ela tem algumas características também muito parecidas com os nossos dias de hoje aqui no Rio de Janeiro. Uma cidade violenta, uma cidade cruel, uma cidade perigosa, uma metrópole, uma cidade onde as pessoas viviam a idolatria, uma cidade que era inimiga do povo de Israel, uma cidade completamente depravada, uma cidade que fazia parte ali da Assíria, e esse povo que vivia ali, aproximadamente 120 mil habitantes, era um povo que, na época, causava repulsa para as pessoas. Eles faziam questão de matar os seus inimigos, mas não apenas matar, eles queriam fazer com que eles sofressem mesmo. A morte era lenta, furavam os olhos. Era um povo violento. Era um povo violento. E aí você pergunta assim, mas o que isso tem a ver com o que você está falando, Leandro? Talvez eu e você estejamos olhando para a nossa cidade como Jonas estava olhando para Nínive. Deus falou para ele assim, você vai sair da sua cidade, você vai para Nínive. E ele pega um barco e ele foge, ele vai para Tarsis. Ele fala assim, eu não vou pregar para esse povo.
Eu não quero saber desse povo. Esse povo aí é um povo que não quer saber de você, Deus. Esse povo é um povo idólatra. Esse povo violento, você quer que eu vá lá falar para eles? Não vou. Não vou, não adianta, não quero ir. E ele foge do propósito que Deus tinha para a vida dele. Quantas vezes eu e você estamos fugindo do propósito que Deus tem para a nossa vida? Falamos sobre isso aqui alguns domingos atrás. E talvez você que está aqui nessa manhã tenha percebido que a nossa igreja está com um movimento diferente. A nossa igreja está recebendo um grupo de missionários que se colocou na brecha. Um grupo de missionários que olhou para essa cidade e falou assim: eu vou ser diferente de Jonas. Eu vou lá para o meio daquele povo, eu vou para o meio dos ninivitas e eu vou pregar o evangelho. Eu vou levar o amor de Jesus, porque um dia eu fui alcançado e eu quero estar lá, eu quero fazer a diferença na vida de alguém. A nossa igreja abriu as portas. Na sexta-feira nós tivemos um culto aqui de inauguração com a Convenção Batista Carioca, e hoje está aqui até a esposa do pastor Maurício. Fica de pé aqui, querida, olha só, dá um aplauso aqui para ela. Essa irmã está aqui junto com outros irmãos, lá na nossa cozinha, que é quentinha, temperatura do forno. E ela está lá cozinhando para aproximadamente 40 pessoas, ou mais, porque tem as pessoas que estão servindo, tem as pessoas que estão também trabalhando. Voluntários, pessoas que saíram das suas casas e falaram assim: eu não vou viajar carnaval, eu não vou para a praia no carnaval, e eu quero estar lá, porque eu quero ser um Jonas diferente. Eu quero ouvir o chamado que Deus tem para mim, eu quero avançar. E aí quando eu olho para essa cidade aqui, eu vejo Jonas fugindo do seu chamado. Deus então coloca ele numa enrascada. Fala para ele: você quer fugir? Então tá bom, foge aí. E no meio dessa viagem, Deus então manda uma tempestade. O barco começa a sofrer, ele começa a ser açoitado pelas ondas. E Jonas está lá, tranquilo, dormindo no porão daquele barco. Ele nem se dá conta do que está acontecendo. Os homens lá, todo mundo jogando as cargas para fora do barco, tentando aliviar o peso, cada um clamando pelo seu Deus, cada um chamando lá na sua crença, e Jonas dormindo, porque quando você está fugindo do propósito de Deus, você entra num sono profundo, você não se dá conta daquilo que está acontecendo ao seu redor, você não está nem aí para o que está acontecendo. E aí Jonas está lá, dormindo, tranquilão. Aí o pessoal vai lá acordar ele: Jonas, vem cá, está todo mundo aqui, cara, tirando a água do barco, jogando tudo para fora, e você está aí dormindo. Acorda, meu irmão, clama teu Deus aí. E aí Jonas entendeu. Jonas falou assim: não, peraí, vi que o negócio vai ficar estreito para mim, estou fugindo do Senhor. E aí Jonas levanta, aqueles homens vão lá, a dedanha, 1, 2, 3, 4, Jonas, a sorte caiu nele, a sorte caiu sobre Jonas. E aí quando Jonas fala assim: o negócio é comigo mesmo, para essa tempestade passar, vocês vão ter que me jogar no mar. E aí o pessoal pega Jonas e joga ele no mar, e o texto diz que quando Jonas ele é lançado no mar, a tempestade acalma, a tempestade parou. Jonas então é engolido por um grande peixe. E aí quem é das antigas vai lembrar daquela musiquinha: Jonas caiu na baleia. Vocês não conhecem não? Não, só eu conheço? Jonas caiu na baleia, vomitou, ela vomitou. Lembra disso? A baleia fica por conta das tias do Kids, tá? Porque o texto não diz que foi uma baleia, foi um grande peixe, né? Mas a gente cantava isso quando era pequenininho. Jonas caiu na baleia e ela vomitou. Interessante que quando a gente olha para esse texto aqui, talvez, até pela forma lúdica como a gente foi ensinado, a gente tenha dificuldade de acreditar que isso aconteceu. Peraí, pô, quer dizer que um camarada foi lançado no mar, a tempestade parou e um grande peixe foi lá e engoliu ele? Sabe por quê? Além da palavra de Deus, ela ser verdade, se você abrir a tua Bíblia, olha o que diz lá em Mateus, capítulo 12, versículo 40, só acompanha só, Jesus falando, hein?
Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior que Jonas. Jesus está aqui se referindo a Jonas. Então, se você não acredita na palavra de Deus, se você não acredita em Jesus, eu sinto muito te dizer, você está perdendo seu tempo. Porque isso é uma verdade, a palavra de Deus constata isso. E Jonas, então, ele é levado para Nínive. E chega lá, ele faz uma grande pregação, pastor Wagner. Só que não. Uma grande pregação, um grande pregador, eloquente. Fez um curso de coach maravilhoso. Formado no melhor seminário do Brasil. E ele chega para aquele povo e fala assim: arrependam-se porque Deus vai destruir vocês. Arrependam-se porque Deus vai destruir vocês. Ele passa 3 dias pregando a mesma mensagem para 120 mil pessoas. E o texto diz que aquele povo todo se converte. Queridos, quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa estar pronto, você não precisa estar pronto. Você precisa estar disponível para o Senhor. Disponível. E Jonas não estava disponível até que Deus leva ele para Nínive. Ele fala assim: é para pregar, então tá bom. Deus mandou você se converter, porque senão ele vai te destruir. Deus mandou ele se converter, porque senão ele vai destruir a cidade. E aí o povo todo se converte. Apesar do sucesso na pregação, apesar da cidade inteira se converter, o texto vai dizer que o próprio rei falou assim: eu decreto agora um jejum, todos se vistam de saco, e agora todos nós vamos buscar o arrependimento. A cidade se arrependeu do seu pecado, a cidade reconheceu quem era Deus. Jonas olha para aquela situação e fala assim: é brincadeira, Deus perdoou esse povo. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer. Só que a história, ela não termina aí. Quando ele vai lá, ele prega. Quando ele vai lá, ele fala daquilo que Deus havia mandado ele falar. Abra sua Bíblia, por favor. Lá no livro de Jonas, capítulo 4, nós vamos ler aí dos versos de 1 a 11. É a continuação dessa história que eu falei aqui. Eu trouxe um breve resumo para você do capítulo 1, 2 e 3. Nós vamos explorar aqui o capítulo 4. Você que tiver a curiosidade, chega em casa, está aí um desafio para você. Lê o livro de Jonas, 4 capítulos, rapidinho. Você vai lá, essa semana, faz um estudo sobre a vida de Jonas. Deus vai ministrar aí no teu coração coisas maravilhosas, como Ele também ministrou no meu. Olha o que diz o texto aí, lá em Jonas capítulo 4, versículo de 1 a 11. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra, esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então, o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta para atacar, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer.
Terceira vez que Jonas quer morrer, eu acho que ele estava depressivo. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, Deus, e nós queremos te pedir que o Senhor possa revelar, Deus, a tua vontade para nós nessa manhã, pelo poder que há no nome de Jesus, amém. Queridos, o texto, ele relata então, a sequência dessa história aí de Jonas. Ele chega até Nínive, ele prega, e quando ele prega, todo mundo se converte, e aí ele fica na bronca com Deus, fica furioso. Eu sabia que o Senhor ia fazer isso, eu sabia, está vendo aí? O Senhor disse que ia castigar esse povo, e agora o Senhor não castigou nada, vai deixar todo mundo vivo, vai deixar esse povo aí, cambada de miserável. E aí, ele se senta, ele fala assim: vou ficar aqui, quero ver o que o Senhor vai fazer com esse povo. Ele senta como se tivesse um camarote ali, querendo observar, né, numa grande arena romana, querendo observar o espetáculo de destruição de Deus com o povo de Nínive. Só que aí Deus chega para ele e fala assim: tá bom, fica quietinho aí. Ele deseja morrer por causa disso. E aí Deus vai lá, levanta um arbusto. Aquele arbusto começa a trazer sombra para ele. Na noite seguinte, aquele arbusto é atacado por uma lagarta, e aquele arbusto seca, morre. E aí ele fica mais furioso ainda. Aí Deus está tratando ali de forma lúdica, né? Como ele sempre faz com Jonas. Ele fala assim: você está tendo pena desse arbusto que você nem plantou, não cuidou, e ele morreu, e você não tem pena dessa cidade, não? Você não está olhando para mais de 120 mil pessoas que estão ali dentro, não? Será que você não consegue enxergar que existe um povo ali, e que esse povo se arrependeu? Eu podia ter acabado contigo, porque você estava fugindo de mim. Eu podia ter te matado, cara. Eu poupei a tua vida. E agora você está aqui reclamando desse povo. Você fazia a mesma coisa, Jonas. Presta atenção, cara, abre teu olho. E aí foi quando Deus ministrou no meu coração, lá no meio do bloco, aí quando eu sentei com a Rafa para a gente tomar um café, eu falei para ela: a gente não pode ser igual o Jonas, não. A gente não pode ficar com essa fúria, não. Ali tem um povo. Eu não sei quantas milhões de pessoas tem aí nas ruas. Esse povo precisa ser alcançado, como um dia a gente foi também. E o tema de hoje: desfrute da compaixão de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem: desfrute da compaixão de Deus. Como que eu posso desfrutar dessa compaixão, pastor? Primeiro, conheça Deus o suficiente para compreender a sua compaixão. Nós precisamos conhecer Deus para entender a compaixão que Ele tem e o tamanho desse amor. Olha o que diz lá no versículo 2. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir. Eu sabia que Tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas, ele até tinha um relacionamento com Deus. Ele para orar. Ele para buscar a Deus. Só que o fato de nós termos um relacionamento com Deus, o fato de nós orarmos, o fato às vezes de nós lermos a Bíblia, de nós servirmos, de nós até buscarmos algo mais profundo com Deus, não significa que nós conseguimos entender o tamanho da sua compaixão. Às vezes a gente não tem noção da dimensão do amor de Deus. Às vezes a gente não tem noção de como é essa compaixão. Quando Jonas ele fala para Deus, ele olha para todo esse cenário aqui, o mais intrigante para mim é que ele usa os argumentos, os atributos comunicáveis de Deus. Você que já estudou isso, você sabe o que eu estou te falando, né? Amor, bondade, misericórdia, graça, paciência, justiça. Quando nós expressamos essas qualidades de Deus através da nossa vida, nós estamos nos parecendo com Ele.
Esses atributos comunicáveis de Deus, eles se comunicam através da minha vida e da sua vida na vida do outro. Isso é o Evangelho. E quando a gente olha para a compaixão de Deus para com esse povo, a gente vê exatamente Jonas falando isso. Jonas falando assim: eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sabia que o Senhor ia se arrepender, eu sabia que o Senhor ia voltar atrás, o Senhor deu uma nova chance para eles. Quantas vezes eu e você agimos assim? Quantas vezes a gente quer justiça pelas próprias mãos? Quantas vezes alguém nos faz mal, a gente olha e fala assim: tem que pagar, olho por olho, dente por dente. Interessante que, quando eu olho para esse texto aqui, e eu vejo Jonas querendo morrer, ele prefere morrer do que ver um povo restaurado. Olha que loucura. Ele prefere abrir mão de ver 120 mil pessoas, mais de 120 mil pessoas sendo rendidas aos pés do Senhor. Ele prefere morrer do que ver isso. Eu entendo, era um povo inimigo do povo de Israel. Talvez ele tivesse com o seu coração ali cheio de rancor, cheio de ódio, mas a pregação foi lá, fez a diferença, transformou a vida deles. Deus estava dando uma nova chance. Ele foi um que foi alcançado por essa nova chance de Deus. Eu conheci um médico, um excelente médico, cardiologista, clínico geral, chefe de uma unidade ali do Hospital Miguel Couto. Esse camarada, ele tinha um consultório no Jardim Botânico, e ele meio que virou o médico da família, de muitos conhecidos. Esse médico, ele, apesar de ser um grande profissional, ele vivia um problema na sua própria vida. Ele tinha um problema com álcool, ele tinha problema com drogas. Esse médico, quantas e quantas vezes a sua secretária precisou desmarcar atendimento, porque ele estava lá, completamente prostrado, alcoolizado, dentro do seu consultório. Ele vivia uma luta constante, com o álcool, principalmente. Esse camarada, ele sabia de tudo que o álcool poderia causar de ruim na vida dele. Era fumante, chegava a falar com aquela voz assim, sabe, de quem fuma muito. Fumou a vida inteira. Aquela voz embargada. O camarada fumava. Cardiologista, sabia dos riscos, estudou isso na faculdade, entendia tudo na medicina, mas não aplicava na vida dele. Não vivia aquilo que ele falava para os seus pacientes. Não fume, não pode fumar não. Olha, o fumo causa dependência, o fumo causa câncer, o fumo causa problema respiratório, o fumo causa tudo que é tipo de problema que ele já sabia. Era fácil ele falar isso para as pessoas, mas na hora dele aplicar isso na vida dele, ele não conseguia. E esse camarada, ele me deixa uma lição. Quantas vezes eu e você, a gente prega esse evangelho, a gente fala do amor de Deus, a gente fala da compaixão dele, a gente fala que ele nos alcançou, que Jesus entrou na minha casa, transformou a minha vida, Jesus mudou a minha história, mas a gente não vive isso. A gente é alcançado por esse amor, a gente sabe de todas as verdades, como Jonas, sabia que Deus era misericordioso, sabia que Deus era longânimo, sabia que Deus era um Deus bondoso, um Deus perdoador. Mas na hora de fazer valer isso na vida dele, aí não. Aí ele abriu mão. Aí ele falou, não, eu prefiro que esse povo morra. A gente precisa tomar cuidado, irmãos. A gente precisa viver esse evangelho que a gente prega. A gente precisa aplicar isso na nossa vida. Aquele comentário, às vezes, malicioso. Você viu como é que fulano estava? Você viu como é que fulano fez? Você viu aquela pessoa tal? Parar com esse negócio. Compaixão. Olhar para o outro e falar assim, não, peraí, ele é meu irmão, ela é minha irmã em Cristo, ele ainda não sabe. Mas um dia Deus morreu por ele, Jesus morreu por ele. Assim como me alcançou, um dia vai alcançar ele também. Assim como me transformou, vai transformar ele também. A cidade inteira viveu o milagre.
A transformação da palavra aconteceu na vida daquela cidade, mas não aconteceu no coração de Jonas. É bênção para o outro, menos para ele. Quantas pessoas você conhece que às vezes você pode até lembrar aí e falar assim, poxa, fulano foi uma bênção na minha vida. Eu hoje estou na igreja por causa dele, por causa dela, mas ele não está mais aqui. Se afastou, abandonou Deus, largou o evangelho. Nós precisamos viver para conhecer cada vez mais a compaixão desse Deus. Essa compaixão que é capaz de olhar para um povo e falar assim, eu vou dar uma segunda chance para ele. Eu vou mandar alguém lá. E Jonas foi lá, e aquele povo todo foi alcançado. A segunda coisa que eu e você aprendemos aqui, como desfrutar dessa compaixão, não tente entender a lógica de Deus. Não tente entender a lógica do Senhor. A lógica dele é diferente. Olha o que diz lá no versículo 6 e 7. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar uma sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Que Deus doido é esse que manda uma planta crescer, aí manda uma lagarta, destrói a planta, no outro dia? Que lógica que tem isso? Se a gente parasse o texto aqui, a gente ia falar assim, não tem lógica isso. Esse Deus aí, acho que não bate muito bem não. Um Deus que está lá, conversando com Jonas, tem um diálogo ali, de Deus e Jonas. E de repente, Jonas olha para aquela situação e fala assim, eu não consigo compreender. O Senhor fez crescer aqui uma árvore, me deu sombra, e agora vem uma lagarta, e come, destrói essa árvore toda. Salmo 147, versículo 5, diz assim, grande é o nosso soberano, e tremendo é o seu poder, é impossível medir o seu entendimento. Não tem como nós entendermos a mente do Senhor, não tem como nós entendermos aquilo que Deus faz. É ilógico para a gente. Muitas coisas que acontecem na nossa vida, a gente não vai entender. É inexplicável. Como explicar o amor de um Deus que entrega o seu próprio filho pela vida de outro? Como explicar isso? Como explicar um Deus que olha para mim e para você, que somos imperfeitos, que erramos, e Ele olha e fala assim, eu vou te dar mais uma chance. Eu vou te dar mais uma chance. Eu morri por você. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Interessante que eu assisti um vídeo recentemente, é um vídeo antigo, já tem, acho que de 2002, se eu não me engano, esse vídeo. É um vídeo que conta a história de um serial killer. Um homem que, lá nos Estados Unidos, ele matou mais de 48 mulheres. Esse homem, ele é levado a julgamento. E quando ele chega no tribunal, o juiz começa a perguntar para ele sobre cada um daqueles crimes. E a família das vítimas, toda, grande parte dela está ali presente. E a família se levantava naquele determinado momento e falava para ele assim, você matou a minha irmã, você matou a minha mãe, você matou a minha filha. As pessoas iam citando para ele o que ele havia feito, o mal que ele havia feito para as pessoas. E aquele homem, a postura dele, era uma postura de alguém que não esboçava qualquer reação. Ele ficava ali sério, ele não chorava, ele não sorria. O rosto dele, como diz algumas pessoas, aí nem tremia, irmão. A cara do camarada ali, ó. As pessoas falando, chorando e apontando para ele, falando, você acabou com a minha vida, você destruiu a minha mulher, você destruiu a minha filha. E ele ali, quieto, sem dar uma palavra, sem esboçar qualquer reação. De repente, sobe um senhor cristão, e aquele homem olha para ele e fala assim,
Você tornou as coisas mais difíceis na minha vida. Você matou a minha filha. Mas Deus mandou eu te perdoar. Ele me ensinou o que é amor. Ele me ensinou o que é compaixão através da tua vida. E aquele homem começa a chorar. Irmãos, não tem como explicar. É só o poder de Deus para fazer isso na vida de alguém. Não tem como a gente olhar para um homem, um assassino desse, cruel, e falar assim, eu te perdoo. Não tem como, na nossa lógica humana, nós não podemos compreender isso. Nós não conseguiríamos, pelas nossas próprias forças, perdoar alguém que nos fez mal. Alguém que matou alguém da nossa família. Como é que a gente olha para um assassino, alguém que mata uma criança, um bebê, estupra um bebê e mata, leva à morte. E você fala assim, eu te perdoo. Como explicar um negócio desse? Irmão, não entra na nossa cabeça, na nossa limitação humana, na nossa racionalidade, não entra na nossa cabeça perdoar alguém. Às vezes, por muito menos, a gente não consegue perdoar. Quem dirá diante de uma situação como essa? Não tem como. Às vezes a gente está agindo assim. Alguém fez mal para você. Alguém te tripudiou. Alguém que machucou profundamente você. E a lógica de Deus fala assim, perdoa. E você fala assim, não perdoa. Você fica igual Jonas. Prefiro morrer do que perdoar. Prefiro morrer do que ver aquele miserável, aquela miserável, bem com Deus, restaurado. Irmãos, o amor que te alcançou é o mesmo amor que está disponível para todo mundo. Pregue isso, fale sobre isso, viva isso, compreenda que para que você consiga desfrutar dessa compaixão, você precisa também entender a lógica, você não consegue entender a lógica de Deus, você só precisa viver a lógica dele. Não tem como, você não vai entender, você não vai compreender como fazer isso, nós cantamos isso aqui. Nós falamos sobre isso, Espírito Santo, né? Vem como em Pentecostes. O amor o Senhor que me amou sem me compreender, sem nenhuma explicação. Ele simplesmente falou assim, eu me entrego. E é por amor a você. Foi isso que ele fez. Precisamos, para desfrutar dessa compaixão, viver essa compaixão também. Por último, como desfrutar dessa compaixão? Aprenda a olhar a vida com a lente de Deus. Olha o que diz lá no versículo 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? O livro, ele encerra com esse versículo aqui. Deus, ele olha para Jonas e naquele diálogo ali, ele fala assim, Jonas, olha só, ali tem um povo, tem mais de 120 mil pessoas. Esse povo, ele não sabe distinguir o que é a mão direita do que é a mão esquerda. Eles não sabem distinguir. Você acha que eu não deveria ter pena deles, Jonas? Você acha mesmo que eu não deveria ter pena desse povo? Você queria mesmo que eu destruísse esse povo, Jonas? Olhar com a lente de Deus é olhar para esse povo e falar assim, é verdade, eles precisam de uma segunda chance. Eles precisam conhecer esse Deus. Essa percepção do povo estava distorcida. O povo não sabia sequer distinguir o que é direita e o que é esquerda. Quem tem filho aí, sabe como é que funciona isso. A criança pequena, você fala assim, mão direita, ela vai lá e levanta qualquer uma. Mão esquerda, ela levanta qualquer uma. A criança, ela é curiosa, quando ela é pequenininha, ela é bem curiosa. Cada hora ela vem com uma coisinha, às vezes ela acha um negocinho no chão, ela vem aqui. Aí você fala assim, meu Deus, que risco. Aí você tira aquilo da mão dela, uma tampinha de caneta. Aí ela descobre um buraquinho na parede, ela vai lá, coloca o dedinho dela lá e toma um choque ali. Tomou um choque.
Era muito comum acontecer isso quando a criança era pequena. Meu irmão passou por isso. Cadê? Meu irmão está aí. Meu irmão era pequenininho, botou o dedo lá na tomada, piaçavazinha, ela tomou um choque lá na tomada. A criança não tem noção do risco. Ela não tem noção do perigo. Ela olha para a situação e ela não sabe que aquilo ali oferece risco para ela. Precisa de alguém para orientar. Quando Deus ele olha para Nínive, Ele está dizendo exatamente isso. Nínive não sabe distinguir o risco do pecado, Jonas. Nínive está igual uma criança, não sabe o que é mão direita, não sabe o que é mão esquerda, Jonas. Eles ainda estão no leitinho ainda, não sabem nem, estão mamando ainda, ó. Precisam de alguém para cuidar. Esse povo precisa de alguém, Jonas, para apresentar para eles. A palavra de Deus, ela nos ensina que Jesus, quando Ele estava lá na cruz, Lucas 23, 34, Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus lá na cruz do Calvário, Ele olha para aqueles que estavam crucificando Jesus. Ele olha para aquele povo e fala assim: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem distinguir o que é a mão direita da mão esquerda, Deus. Esse povo ainda não teve um encontro contigo, Pai. Esse povo ainda não sabe o que é pecado. Eles estão achando que essa alegria está na bebida, está na droga, está na prostituição. Eles não entenderam que a verdadeira alegria é só no Senhor. Eles não entenderam, Deus. Isso é olhar com a lente de Deus. Para nós desfrutarmos dessa compaixão, nós precisamos vestir essa lente. Olhar para o outro e falar assim: ele não sabe o que está fazendo. Pai, perdoa, ele não sabe o que está fazendo. Porque a consciência do pecado quem traz é o Espírito Santo. Não adianta eu e você apontarmos o dedo e falar assim: você está em pecado, você está em pecado, você está em pecado. Não, não adianta. Quem convence o homem da justiça, do pecado, da justiça, é quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. É o Espírito Santo que vai vir com aquela voz doce, vai falar assim: abandona isso. Larga esse pecado aqui, ó. Você precisa deixar isso de lado. Todo dia a gente se encontra com Deus. Ele vem com essa fala, né? Ele faz a gente olhar com a sua lente e falar assim: Leandro, abandona isso. Leandro, larga aquilo outro. Eu tenho certeza que Ele fala com você também. Porque só quem pode nos fazer ter esse olhar puro é o Espírito Santo.